Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje teremos continuidade ao quarto bimestre e falaremos um pouco sobre o Brasil após 1990. Lembrando que nós já estudamos um pouco sobre o Brasil nesse período aí do século XX, né, e trabalhamos um pouco sobre a ditadura civil-militar que durou cerca de 21 anos, tá? E ficou marcada por uma forte repressão. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre esse período, né? Inicialmente, iremos falar um pouquinho sobre uns anos, né? Que marcaram aí o período de redemocratização, tá? Então, como vimos no caderno anterior, após as eleições de 86, a Assembleia Nacional Constituinte foi formada no Brasil, com a intenção de criar uma nova Constituição. E essa nova legislação, ela foi pensada com o intuito de solucionar as demandas dos brasileiros, como assegurar a democracia e as garantias básicas, né, que são a educação, saúde, lazer, emprego, moradia e alimentação de todos os cidadãos, fossem eles urbanos, rurais ou indígenas. Porém, a Constituição de 88, apesar de contribuir para o renascimento da democracia no Brasil, estava longe de resolver todos os problemas sociais. Às vezes, ela se tornava até mesmo um empecilho aos brasileiros e continua sendo até os dias atuais. Então, essa Constituição, né, promulgada no dia 5 de outubro de 88, pelo até então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, ficou conhecida como Constituição Cidadã, e naquele contexto histórico, né, fim da ditadura militar, muitos direitos sociais foram contemplados na Constituição, especialmente as parcelas da sociedade que não recebiam muita atenção do poder público, como os indígenas e afrodescendentes. É, Aqui já fala um pouquinho sobre o período, né, que marca a redemocratização, como eu já falei. É, Após um período de 21 anos de ditadura militar no Brasil, em 89 aconteceram as primeiras eleições diretas para presidente do Brasil. O país enfrentava uma das piores crises, né, inflacionárias de sua história, e o até então presidente José Sarney, afetado pela crise, teve rejeição de 60% dos cidadãos. Então, foi nesse contexto, né, que se iniciaram as campanhas eleitorais. Muitos representantes históricos da política brasileira estavam no pleito, como Lula, Brizola, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Roberto Freire e Paulo Maluf. E um candidato, né, com discurso moralizador e imagem de administrador moderno e dinâmico, chamado Fernando Collor de Mello, né, do Partido da Reconstrução Nacional, PRN, destacou-se entre os demais. Em sua propaganda política, né, ele afirmava serem os altos salários do funcionalismo público a culpa da ineficiência do Estado brasileiro. Por isso ele vai defender um Estado minimalista, né, que vai cortar os gastos públicos. Assim ele ficou conhecido como caçador de marajás, tá? Então, ao final do primeiro turno das eleições, Fernando Collor tinha quase 30% dos votos e ficou acima dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola. Porém, como não atingiu o total acima de 50% dos votos válidos da população, as eleições foram decididas em segundo turno, com a disputa entre Lula e Collor. Durante as campanhas de segundo turno, Collor e Lula mantiveram-se empatados, porém, Collor venceu as eleições e recebeu 42% dos votos contra 37% de Lula. Então, a partir disso, dá-se início ao governo de Fernando Collor de Mello, né, alagoano. Então, o governo dele tinha como objetivo, inicialmente, combater a hiperinflação e a crise financeira do país, o que exigiria medidas drásticas. Né? E um dia depois da posse, o presidente ele anunciou o Plano Brasil Novo, né, conhecido como Plano Collor, e entre outras medidas, o plano substituiu a moeda cruzada pelo Cruzeiro, congelou novamente preços e salários e aboliu restrições às importações,
No entanto, gente, a medida, né, que surpreendeu toda a população brasileira foi o confisco dos depósitos em contas correntes, né, cadernetas de poupança e outras aplicações financeiras. Então, com isso, né, todas as pessoas com mais de 50 mil cruzeiros, aproximadamente 1.250 dólares, nessas aplicações tiveram dinheiro bloqueado pelo governo. E até hoje, né, lutam na justiça para ter acesso, né, novamente a esse dinheiro. Tá? Então, a política econômica de Collor, né, conseguiu atingir seu objetivo imediatamente e, em virtude da falta de moeda circulando, a inflação que estava na casa de 70 caiu para 10. Porém, tais medidas não agradaram os brasileiros que tiveram, né, suas reservas retidas nos bancos e, reafirmando ainda seu compromisso liberal, foi criado o Programa Nacional de Desestatização, um projeto que visava privatizar as 34 empresas estatais e outras 32 empresas das quais o governo participava. Então tinha aí um projeto de cunho neoliberal, né, de política de Estado mínimo. Então, apesar do resultado imediato, as políticas econômicas não duraram o tempo que deveriam, né, que falam um pouquinho mais sobre a subida da inflação, tá? Que de certa forma prejudicou o PIB brasileiro. E não bastasse a crise econômica, começaram a aparecer denúncias de corrupção em seu governo, até mesmo, né, de sua esposa e primeira-dama, Rosane Collor. E em março de 92, seu irmão Pedro Collor denunciou em um programa de televisão um grande esquema de tráfico de influências e lavagem de dinheiro que ocorria desde o período em que Collor era governador. O esquema envolvia Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, que era tesoureiro da campanha de Collor, amigo íntimo do presidente e articulador de todas essas operações irregulares. Em poucos dias, o esquema dominou o noticiário brasileiro e em pouco tempo o Congresso decidiu instaurar uma comissão parlamentar para investigar as acusações. Vários movimentos organizaram-se no Brasil para pedir o impeachment do presidente e a Câmara dos Deputados, em setembro de 92, decidiu votar a favor do seu afastamento do presidente até que o Senado julgasse o processo de impeachment. Porém, né, Collor ele foi afastado. Nesse caso, ele renunciou ao governo antes mesmo de sofrer o impeachment, né, por crime de responsabilidade e teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Voltou depois, né, e hoje é senador da República. Então, em seu lugar ficou o seu vice, Itamar Franco, tá? Então, desde a abertura do processo de impeachment, o então vice já governava o Brasil de forma interina, porém em 92, né, em dezembro de 92, com a saída definitiva de Collor, Itamar Franco assumiu de vez o cargo de presidente da República. E durante o processo de impeachment, Itamar havia rompido relações com Collor, assim, logo que assumiu o governo, recebeu apoio da oposição e de outros partidos. A política de Itamar Franco era a continuidade daquilo que Collor começou, de modo que a campanha de privatização se manteve. Né? As principais empresas privatizadas durante seu governo foram a Embraer, a Açominas e a Companhia Siderúrgica Nacional. Porém, o controle da inflação continuava a ser grande, sob a orientação do novo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, né? Por isso que ele propôs um novo plano econômico de estabilização da economia e da moeda nacional, o Plano Real. Esse plano baseava-se principalmente na criação de uma nova moeda indexada ao dólar, né, em substituição ao cruzeiro. E essa nova política econômica ganhou apoio popular e em pouco tempo todas as notas do cruzeiro foram trocadas pelo real. A inflação ela foi controlada, né, principalmente em virtude das privatizações e da injeção de investidores na economia com abertura ampla ao capital externo, e assim o poder de compra dos brasileiros aumentou. Então, com o êxito do Plano Real e a economia do Brasil mostrando-se mais estável, FHC, o Fernando Henrique Cardoso, deixou o seu cargo de ministro para concorrer nas eleições de 1994 pelo PSDB. E seu principal adversário foi, mais uma vez,
Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né, candidato mais uma vez pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, a estratégia política, né, do petista concentrou-se em atacar o Plano Real, afirmando que o plano levaria o país a uma recessão ainda maior, porém, com isso, não se concretizava em números. O candidato, né, FHC, continuava subindo as pesquisas. Ao final, no primeiro turno, FHC já havia sido eleito presidente da República do Brasil. E não demorou, né? Porque logo após o governo da FHC, o Brasil já começou a entrar numa pequena recessão econômica devido à crise do capital. Porém, Lula, né, conseguiu de certa forma reverter a situação e aproveitou uma certa ascensão econômica em nosso país para estabilizar a economia nacional. Então, aqui, falar sobre o primeiro governo de FHC, né, que fez promessas muito importantes para o Brasil, sendo uma delas a reforma agrária, no motivo de lutas constantes entre os membros do Movimento Sem Terra, o MST, e os latifundiários brasileiros. Porém, gente, seu principal compromisso era garantir a estabilidade do real, né? Aumentar o poder de compra dos brasileiros e continuar combatendo a inflação. Seu governo ainda trabalhou para recuperar a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil. Então, a política econômica do governo foi marcada pela redução de gastos com servidores e pela continuidade e intensidade das privatizações, ou seja, um governo totalmente neoliberal, no qual marcou a mínima intervenção do Estado na economia, tá? E foi dele, né, inclusive, a iniciativa de acabar com o monopólio petroleiro da Petrobras, das empresas de telecomunicações e principalmente da Vale do Rio Doce, né? Fato muito questionado pelos partidos de oposição, já que a Vale era uma empresa que dava lucro e o edital não informava de maneira clara os créditos de concorrência. Então, o controle de grandes mercados brasileiros estava, enfim, nas mãos de determinadas corporações estrangeiras. E ainda durante seu governo, apesar de quase não haver escândalos políticos, né, considerando os acordos políticos bem estruturados, alguns se tornaram conhecidos, sendo o principal em junho de 1997, né, quando a Câmara e o Senado aprovaram uma emenda constitucional que garantia a reeleição aos cargos executivos. Por isso, mais uma vez ele concorreu a uma eleição e foi reeleito em 98, derrotando novamente Luiz Inácio Lula da Silva, né, do PT. Aqui já fala um pouquinho sobre o governo, sobre o segundo governo de FHC, que apesar do aparente sucesso econômico do primeiro governo, alguns dados mostravam o contrário, pois segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil era de 5,43, tá? Em 2002, no fim de seu segundo mandato, era de 7,88, ou seja, aumentou 45%. O Brasil já estava numa recessão econômica, tá? Então, logo que iniciou o segundo mandato, além de conviver com o aumento desses índices, né, que afetavam sua popularidade, o governo precisou lidar com um problema externo. Havia uma crise econômica estabelecida mundialmente. Em 98, a Rússia decretou majoritária, ou melhor, moratória, né, ou seja, a suspensão do pagamento de suas dívidas, fazendo com que investidores internacionais retirassem do Brasil bilhões de dólares, né, de investimentos. Com isso, o índice das bolsas de valores dos países latino-americanos despencou, levando várias empresas a cortar gastos e demitir vários funcionários. E para tentar contornar, né, ou converter a situação, a FHC recorreu a empréstimos internacional ao FMI. Porém, gente, em troca, né, precisou cortar ainda mais gastos e aumentar a receita, elevando a taxa de juros e reduzindo o crédito e o poder de compra dos brasileiros. Então, essa questão do corte, né, de gastos públicos prejudicou vários setores sociais, especialmente a saúde e a educação. E o resultado dessa política, né, foi a diminuição da atividade econômica e aumento do desemprego. Na área social, durante seus dois governos, destacou-se pela diminuição da mortalidade infantil e pela redução dos níveis de analfabetismo, até porque o governo fez um programa de democratização da
educação, né? Então, além disso, né, foi ele quem criou o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental, o Fundeb, garantindo a universalização do ensino básico no Brasil. Além disso, foi criado, né, foi criador, melhor dizer, do programa Bolsa Escola, que consistia em ajuda financeira às famílias de baixa renda que mantivessem seus filhos matriculados nas escolas públicas. Hoje, o Bolsa Escola é chamado de Bolsa Família, tá? Então, aqui já fala sobre o seu sucessor, que foi o governo Lula, né, que depois de quatro tentativas tornou-se presidente do Brasil. Então, nas eleições presidenciais de 2002, Lula saiu vitorioso e seu maior adversário foi o sucessor de FHC, José Serra, né, candidato pelo PSDB. E dois fatores destacaram-se, né, para que a eleição fosse vencida pelo petista: o Brasil não apresentar bons índices no campo econômico, resultados que interviram na campanha de Serra, e, por outro lado, a imagem de Lula como comunista e líder radical dos trabalhadores ficou para trás. A isso, né, somava-se a escolha do vice-presidente, José de Alencar, empresário que faria a interlocução de Lula com esse grupo. Por fim, Lula sempre esteve ligado às bases sindicais do país e apresentava-se como o primeiro candidato de origem operária da história do Brasil. Então, antes de disputar as eleições no segundo turno, Lula assinou um texto, né, chamado Carta ao Povo Brasileiro, no qual se comprometia a cumprir todos os compromissos assumidos com os credores nacionais e internacionais. Sua estratégia deu certo e ele foi eleito no segundo turno das eleições com aproximadamente 50 milhões de votos, né, contra pouco mais de 33 milhões do candidato do PSDB. O nome de Lula trazia tranquilidade ao mercado financeiro, tanto do Brasil quanto do exterior. E logo após as eleições, houve algo inédito no país, pois a antiga equipe de governo compartilhou todos os dados com a nova equipe, ação conhecida como governo de transição. E no campo econômico, Lula continuou buscando equilíbrio econômico, reduzindo a inflação, mantendo a balança comercial superavitária, né, ou seja, exportando mais do que importando, e com isso conseguiu dedicar um pedaço de seu orçamento para desenvolver programas sociais. Por isso, né, surgiram vários programas como Fome Zero, Bolsa Família, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, o Programa Brasil Alfabetizado, dentre outros. Então, esses programas, né, conseguiram, de certa forma, amenizar os problemas e as desigualdades sociais do nosso país. E quanto à política externa, durante a gestão do governo Lula, o Brasil teve um papel de liderança entre os países da América Latina, defendendo sua integração para promover a redução das tarifas alfandegárias e ampliar o comércio entre os países. Além disso, o nosso país passou a ser candidato direto a um assento permanente na ONU e nas reuniões do G20, né? A Assembleia que une os 20 países mais ricos do planeta com o poder de negociação nos organismos internacionais, tá? Então aqui fala um pouquinho sobre o segundo governo de Lula, né, que conseguiu se reeleger em 2006, apesar, né, de vários escândalos políticos que atingiram seu governo, principalmente voltados aos membros do partido e do alto escalão que os acompanhava. Em 2005, acusações feitas pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, né, referentes a um suposto esquema de mesada, que ficou conhecido como mensalão, paga aos deputados que votassem a favor de projetos apresentados pelo governo federal, geraram uma das piores crises políticas do governo. E apesar da repercussão do mensalão petista, Lula teve uma aprovação superior a 50% dos eleitores brasileiros, o que garantiu sua vitória no primeiro turno e no segundo turno, no primeiro e no segundo turnos, resultando em sua reeleição. Então, dois programas se destacaram durante seu segundo mandato, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC das Cidades, que tem como objetivo impulsionar o crescimento econômico do país por meio de investimentos em infraestrutura e qualidade de vida.
e o programa Minha Casa Minha Vida, né, que pretendia garantir casa própria a milhões de trabalhadores no Brasil por meio de um projeto de financiamento a longo prazo, subsidiado pelo governo federal. E uma grande conquista, né, do governo Lula foi a descoberta do pré-sal e, consequentemente, o programa pré-sal organizado para viabilizar a exploração do petróleo em zonas marinhas profundas de parte do litoral brasileiro, situadas abaixo de extensa camada de sal, né, que garantia a exploração de reservas de petróleo por um longo período. Em 2008, uma grave crise atingiu os Estados Unidos e preocupou economistas do Brasil e do mundo. Porém, por meio de uma política de ampliação de crédito, a crise foi contornada, ou, como defendem alguns especialistas, foi postergada, né, pois afetaria o Brasil em 2014 e 2015. E foi isso que aconteceu, prejudicando, consequentemente, o governo de Dilma Rousseff. Então, apesar dos enormes esforços do governo para manter o Brasil equilibrado e da aparente estabilidade em torno do crescimento brasileiro, o PT continuava envolvido em escândalos de corrupção, como o Mensalão, que comprometia a imagem do partido em virtude da denúncia em um esquema de compra de votos do parlamento, a fim de garantir o apoio às políticas petistas. E em 2010, o PT indicou a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, como candidata à presidência. E apesar de ser relativamente desconhecida de grande parte da população brasileira, durante as campanhas eleitorais, sua popularidade ligada à imagem de Lula resultou em sua eleição em segundo turno, com mais de 55 milhões de votos conquistados, tornando-se, portanto, a primeira mulher eleita no Brasil. Então, o primeiro mandato de Dilma Rousseff, né, contou com vários problemas já enfrentados pelo governo Lula, de modo que escândalos e ações de corrupção foram à tona. Porém, nesse período, o Brasil atingiu níveis muito altos de consumo e crescimento, o que de certa maneira, né, compensava os escândalos e as polêmicas a respeito de alguns projetos. E a primeira grande polêmica de Dilma que ela precisou enfrentar foi a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, no estado do Pará. O projeto da construção era questionado há mais de 20 anos por ambientalistas, representantes de movimentos sociais e lideranças indígenas, alegando que os impactos ambientais e sociais seriam desastrosos para a região. E em 2011, a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, solicitou a suspensão das obras, mas o governo reafirmou que ela estava em acordo com a legislação e por isso ela continuou e foi concluída em 2016. Logo após as polêmicas acerca da construção da usina, Dilma, né, em 2012, precisou enfrentar o julgamento do Mensalão com mais escândalos de corrupção. E em pouco mais de 13 meses de governo, 7 ministros pediram demissão e vários funcionários deixaram suas funções. Por outro lado, gente, o governo de Dilma também trouxe conquistas sociais. Um exemplo foi o programa Sem Miséria, criado com a intenção de erradicar a pobreza no Brasil por meio da garantia de renda, do acesso a serviços e da inclusão produtiva. Outro avanço foi a criação da Comissão Nacional de Verdade, já discutida em outro caderno, né, encarregada de investigar os crimes cometidos contra a humanidade durante a ditadura militar que vocês viram anteriormente. E então, com um projeto social chamado Programa Mais Médicos, elaborado após as jornadas de junho, milhares de médicos de outras nacionalidades, especialmente cubanos, ingressaram no Brasil. O intuito, né, era ajudar no atendimento ao Sistema Único de Saúde e garantir qualidade de vida ao povo brasileiro. E outro fato ocorrido no meio político durante a gestão de Dilma foi a Operação Lava Jato em 2014, no qual a Polícia Federal, encarregada de investigar um esquema de corrupção liderado pelo deputado federal José Janene, do Paraná, e por alguns doleiros, né, ligados a ele, conseguiu prender um grupo de empresários e executivos das principais empreiteiras do país envolvidas no escândalo. E ao serem presas, né, muitas dessas pessoas utilizaram um caminho jurídico conhecido como delação premiada, revelando pessoas, ou melhor, detalhes do processo
vinha entregando novas provas de membros do esquema em troca de diminuição da pena. Dessa maneira, a Lava Jato continuou até pelo menos o ano de 2018, tá? É, prendendo, né, políticos, empresários, funcionários públicos e empreiteiros em todo o país em diversos desdobramentos. E diante desse cenário catastrófico, ninguém imaginava que Dilma Rousseff teria forças para ser reeleita, né? Porém, competindo com o candidato Aécio Neves, do PSDB, em uma nova disputa acirrada, ela foi reeleita presidente do Brasil em 2014, com 51,64% dos votos no segundo turno. Lembrando, né, que a Lava Jato ela permaneceu, né, até o ano passado, com o juiz Sérgio Moro, porém houve várias perseguições aí de forma, de forma parcial, né, no qual conseguiram, portanto, inviabilizar a candidatura do ex-presidente Lula, tá, no ano de 2018, que vocês verão posteriormente. Então, aqui fala sobre Dilma Rousseff, mais uma vez, né, seu segundo governo, ficou marcado pelo impeachment, tá? Então, o segundo mandato da Dilma começou a um panorama político e econômico bem diferente de 2011. Sua base aliada havia enfraquecido muito. A Câmara era presidida por um rival político importante, que era Eduardo Cunha, do PMDB. Houve avanços importantes na Lava Jato, queda do crescimento e da crise econômica, aumento da inflação e do déficit público, né, além da baixa popularidade. E durante sua gestão, Dilma enfrentava dificuldades na aprovação de seus projetos, pois havia forte oposição no Congresso. E um exemplo foi a volta da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, a CPMF, criada no governo FHC e que tributava toda operação financeira, garantindo renda ao governo federal. Diante disso, a crise foi ficando cada vez mais intensa até que em 2015, depois de inúmeras denúncias de corrupção, Eduardo Cunha decidiu abrir uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, né, para investigar um possível crime de responsabilidade fiscal conhecido como pedalada fiscal, que supostamente Dilma havia cometido. E no ano, né, de 2016, depois de todo o trâmite legal, né, segundo o Congresso, né, e o TSE, a então presidente do Brasil foi caçada por crime de responsabilidade fiscal. Eduardo Cunha foi preso por um dos desdobramentos da Operação Lava Jato e Michel Temer, vice de Dilma Rousseff, assumiu o governo. Porém, os escândalos envolvendo a presidência, agora na figura de Michel Temer, são ministros, aliados políticos e funcionários do alto escalão mais próximos continuaram. E em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato, conhecida como caso Triplex, né, do ex-presidente Lula Rousseff, ele foi condenado por causa disso, né, a 12 anos de reclusão por ter aceito um apartamento de 3 andares em troca de benefícios concedidos à empreiteira OAS. Tá? Mas até hoje isso aí ainda segue sendo investigado, pois não há provas concretas, né, de que o presidente Lula estava envolvido em corrupção para tirar, né, benefícios próprios. Então, com relação à economia no Brasil, o ano de 2018 foi agitado. No dia 21 de maio, né, os caminhoneiros de todo o país paralisaram suas atividades por 10 dias. Eles protestavam contra o aumento abusivo do óleo diesel e em 12 meses havia subido a mais de 50%, né, e pediam, portanto, a fixação de uma tabela que estabelecesse o preço mínimo para pagamento de frete. A consequência dessa paralisação foi sentida em diversos setores sociais, desde a indústria, até a população brasileira como um todo. Né? Os combustíveis deixaram de ser entregues nos postos, a falta de abastecimento dos veículos, né, impossibilitou que a matéria-prima chegasse às indústrias e que diferentes produtos, como alimentos e remédios, chegassem ao mercado consumidor. Os produtores rurais perderam milhares de litros de leite, por exemplo. E após a paralisação,
houve discussão sobre a utilização de outros modelos de transporte de cargas, como ampliação da malha ferroviária, tá? E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, elaborou então uma tabela de fretes. Então, gente, sobre o Brasil, né, após 1990 é basicamente isso. O próximo conteúdo nosso será sobre os Estados Unidos no século XXI. Porém, eu irei trabalhar primeiro, né, sobre o Brasil aqui, é, e os novos desafios globais, né, que tem a ver com a nova perspectiva da cidadania no Brasil. Tem logo após aí também a Constituição, né, de 1991.